Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari Drummond. Eu comecei a compartilhar aqui com vocês em dezembro de 2024, né, os vídeos contando para vocês a minha experiência. Eu vivi muitos anos com uma pessoa que tem um transtorno narcisista e eu comecei a compartilhar com vocês a minha história e minha experiência. E iria também compartilhar com vocês a minha rotina diária, né, para poder mostrar para vocês como é que eu estava me virando, uma vez que a gente sai desse convívio, na verdade, né? Quando a gente sobrevive a isso, é algo muito difícil, então eu quis compartilhar com vocês. E fiquei de começar com os vídeos, né? Gravando a rotina diária em fevereiro, na semana do carnaval. Só que aconteceu algo inesperado, algo muito triste, que acabou fazendo com que a minha vida tomasse outro rumo. Que aí eu vou contar para vocês, vou precisar gravar 2 vídeos, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas aí eu vou contar para você. Então eu acabei ficando sem tempo durante um tempo, né? Durante um período fiquei sem tempo para poder continuar com a rotina, gravando os vídeos. E também depois eu acabei ficando sem vontade, porque eu entendi que o que me movia mesmo, na verdade, a gravar os vídeos, né, era a raiva misturada com a dor, com a mágoa, né? E uma vez que, por conta de tudo que aconteceu, de todo o processo que eu vivi, eu acabei me resolvendo emocionalmente, né? Eu acabei tendo a cura do meu emocional, eu acabei perdendo um pouco a vontade de abordar esse tema. Mas aí eu vou contar para vocês por que isso aconteceu, como aconteceu, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês se inscrevam, gente. Se inscrevam até para me motivar a continuar fazendo os vídeos, caso vocês gostem, né? Se inscrevam, claro, se vocês se identificarem com a minha história, com o que eu vou compartilhar, tá? Aí eu peço para vocês se inscreverem, deixem um joinha, até para o YouTube entender que o conteúdo, né, tem alguma relevância, senão não faz nenhum sentido, tá? Então eu espero que vocês se inscrevam e aí então vou dar continuidade aqui. Eu fiquei de retornar, né, em fevereiro, né, uma semana antes do carnaval. Se vocês olharem lá o último vídeo, vocês vão ver que foi em fevereiro. Eu falei, olha, eu volto com, né, o vídeo, já trazendo a minha rotina diária, e vou intercalar, né, com a minha rotina diária, juntamente com a minha experiência, né, já que eu vivi com um narcisista durante esse tempo. Né? Foi isso que eu tinha falado para vocês. Só que no dia 14, gente, no dia 14, não, no dia 24 de fevereiro, eu recebo uma ligação do meu filho informando que o pai dele, né, que é a pessoa com quem eu convivi por muitos anos, que tem esse transtorno, né, transtorno de personalidade narcisista, infelizmente teve um AVC. E aí meu filho me ligou precisando da minha ajuda. E no primeiro momento, né, eu me compadeci, mas falei para o meu filho, eu tenho pavor dessa pessoa, essa pessoa me fez muito mal, eu tenho medo de estar próximo dessa pessoa, de estar no mesmo lugar que essa pessoa. Não vou poder te ajudar em nada, peço ajuda para outras pessoas, você até me machuca me pedindo esse tipo de ajuda, sabe? Porque isso me causa gatilhos, isso me faz muito mal. E eu falei isso para meu filho chorando. Eu falei, peço para outras pessoas, eu não vou te ajudar, eu sinto muito, eu te amo, né? Mais que tudo nessa vida, mas eu não vou te ajudar. Foi isso que eu falei para o meu filho. E aí, meu filho pegou e falou assim, olha, mas você não pode pelo menos me socorrer com urgência, porque meu pai teve um AVC e foi no momento do banho, então ele eu fui socorrer ele só com short, sem camisa, assim, traz uma toalha, traz um lençol aqui, né, na emergência, porque eu saí as peças. Eu falei, tá bom, isso eu posso fazer. Aí saí correndo, né, fui lá fazer o que eu estava pedindo. E cheguei lá, né, você acaba se compadecendo, porque depois quando tem, né, uma pessoa que você ama, tá ali, né, com aquela dor, né, de ver o pai naquela situação, até então ele ainda não tinha recebido as informações de como era esse AVC, né, qual era a gravidade desse AVC até então. Aí eu falei assim, bom, ele foi, me contou como que aconteceu e eu falei, poxa, vou ficar aqui dando um suporte para o meu filho até ver se chega aqui algum parente da parte do pai, né, para poder ficar aqui com ele. E aí, assim eu fiz. Fiquei lá com meu filho, depois chegou o irmão, e aí eu peguei e deixei meu filho lá com o irmão.
E fui embora e falei, meu Deus, eu não quero nem que me envolva mais, já tenho familiar dele lá, então não quero nem que me chame mais, porque isso aqui mexeu com o meu emocional, me abalou, não quero mais saber disso. E fui embora para minha casa. Falei, vamos ver, agora acabou, não vai me chamar mais. Quando foi 2 dias depois, meu filho, 3 dias depois, o meu filho pegou e me ligou de novo, dizendo, olha, ele não falou nada sobre a gravidade, mas ele falou assim, olha, meu pai vai ter alta e eu tô lá com ele em casa, sozinho, eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que eu vou fazer. Mas não disse nada sobre a gravidade, né? E eu precisava de uma ajuda. Eu falei, sem condições nenhuma, sem chance nenhuma. Chorei novamente, falei, Deus me perdoe. Olha de onde Deus me tirou, desse lugar, olha que eu passei, eu não volto aí de forma nenhuma. Ah, podem me chamar de uma pessoa má, de uma pessoa ruim, mas eu não volto lá, porque quando você sai de uma situação, do processo que eu vivi, que é um processo de depressão muito avançada, você não quer passar por perto de nada que vá te levar para esse lugar. Então eu falei para o meu filho que eu não ia de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Desliguei, encerrei, sabe? Falei, não, quando ele ligar, não vou nem mais atender. E ele deu o jeito dele lá, né? Alguém chamou o Uber para ele e ele levou o pai dele para casa. Mas você imagina, uma pessoa sozinha para ter que fazer tudo, porque só fui entender a gravidade depois. Tem que fazer tudo, imagina. Desde dar banho, a trocar fralda, fazer comida. Uma pessoa que não sabe fazer nada disso, lógico que tem que aprender, né? Mas que assim, fui pego de surpresa, né? E ter que aprender a lidar com aquela situação, uma pessoa sem maturidade nenhuma, sem maturidade emocional, sem maturidade nenhuma para poder lidar com esse problema. Mas aí eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu não tenho nada a ver com isso. Esse aí é o problema dele, que ele vai ter que, né, passar por isso sozinho. Só que ele começou a pedir ajuda para as pessoas e ele não conseguiu ter esse tipo de ajuda, porque as pessoas também estão muito ocupadas com a sua vida, então para fazer isso tem que ser familiar. Então, o que aconteceu? Os familiares se recusaram, né, a dar esse tipo de suporte para ele. O que meu filho fez? Eu vou em cima da minha mãe, que é a pessoa que me ama, então essa pessoa ela não vai me negar ajuda, ela não vai me abandonar. E aí ele pegou e ligou para mim novamente e falou, mãe, você precisa vir aqui para você entender o que eu estou precisando. E eu não vou, não vou, não vou. Aí ele falou, mãe, vem porque o caso é muito grave. O AVC que meu pai teve foi um AVC hemorrágico. Ele está com o lado esquerdo paralisado, né? Não mexe, então ele não faz nada, ele não está usando fraldas, que ele precisa de mim para tudo. Como é que eu sozinho, meu filho é um graveto, magro, muito magrinho, e pai mais de 100 quilos. Como é que eu vou cuidar dele? Como é que eu vou dar banho? Eu não tenho nenhum suporte ainda, eu não tenho uma cadeira higiênica, eu não tenho uma cadeira de rodas, eu não tenho nem força para levantar o meu pai. Né? Isso foi no sábado. Eu trouxe o pai dele para casa acho que na quinta-feira, e no sábado ele ainda estava precisando de ajuda, eu não tinha dado nenhum banho ainda no pai, porque não tinha nada, não tinha cadeira higiênica, não tinha ninguém para ajudar. E aí eu pedi força a Deus, falei, a primeira coisa que fez com que eu tomasse a decisão de ir lá, ir até lá, né? Foi muito triste para mim, mas eu pedi força a Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi pensar da seguinte forma. Eu falei, poxa, essa pessoa me fez tanta coisa ruim, me fez tanto mal, mas tanto mal. Né? Foram maus tratos assim, muito severos mesmo, sabe? E quase atentaram assim contra a minha vida. Mas quando você passa por coisas assim muito tristes, coisas muito difíceis, a primeira coisa que você quer é se distanciar, você não quer se parecer com uma pessoa que está fazendo aquilo com você, nem de longe, você não quer, você quer tomar distância, sabe? Você passa por um deserto mesmo, sabe aquele deserto? Quando você passa por aquele deserto e você precisa tirar dali algum aprendizado? Então, eu, pelo menos, por ter vivenciado essa experiência, eu tomei pavor de fazer algo ruim. A minha consciência logo me expulsa quando eu acho que eu estou fazendo algo ruim, que eu estou machucando alguém, que eu estou ferindo alguém. Isso aí mexe comigo assim, de uma forma que eu vou para esse lugar, sabe? Eu não quero me parecer. Então, a primeira coisa que fez com que eu viesse
para poder socorrer meu filho, foi isso. Eu falei, poxa, já que não tem ninguém, e meu filho está precisando de mim, né? Até porque ele pode ter até um surto, ele pode não aguentar emocionalmente, ele pode adoecer, né? Eu falei, vou lá, né, pedir força a Deus e tomei essa decisão de ir até a casa deles. E aí eu fui. Quando eu cheguei, eu fui ter a noção de fato do que estava acontecendo, graças a Deus eu percebi que eu tomei a melhor decisão, a decisão mais acertada, sabe? Porque eu ajudei meu filho a dar banho, ajudei meu filho na limpeza da casa, ajudei meu filho a fazer comida, ajudei meu filho a cuidar da roupa, ajudei meu filho. E ele me pediu perdão, né? E eu o perdoei, sabe? O perdoei assim do fundo do meu coração, a ponto de eu falar para vocês que eu não tive nem mais vontade de voltar aqui, né, para continuar falando, né, com aquela mágoa, com aquele rancor que eu vim. Eu sei tudo que eu passei lá, né, mas eu não me lembro mais daquela forma, sabe, com aquela raiva, com aquele rancor, com aquela dor. Eu me lembro de tudo, mas eu me lembro já de uma outra forma, se sei que eu posso dizer, né, de uma outra forma, se me lembro, mas pelo fato de eu ter perdoado, parece que as coisas para mim me deram assim, um certo alívio, sabe? Me deu um certo alívio, sabe? Eu consigo falar sobre o assunto, porque antes, quando eu ia falar, eu sentia vontade de chorar. Era difícil para gravar os vídeos, né? Teve uma vez que eu pensei que eu não ia conseguir terminar de gravar o vídeo. Mas aí, enfim, eu vim, eu ajudei, né? E ajudei com toda a minha sinceridade, tentando fazer com que ele realmente se recuperasse, né? E fiquei quase 2 meses ali naquela luta, né? Ajudando em tudo que eu podia, né? Ajudando o meu filho. Ficamos só nós dois, né? Alguns amigos dele também davam assim, um suporte de fora, mas assim, aquela ajuda mesmo de suporte, né? De uma pessoa que está precisando desses cuidados, foi eu e o meu filho. Mais o meu filho do que eu, porque eu tive que seguir com a minha vida também, né? De trabalho, mas quase que diariamente eu estava fazendo uma jornada dupla, né? Fazia lá a minha parte da minha vida, do meu trabalho, e depois eu seguia para a segunda jornada para poder cuidar. E assim eu fiz. Ele acredita que tomei essa decisão, eu fui até o dia 24 de abril. Ou seja, ele passou mal no dia 14 de fevereiro, né? Teve esse AVC. E aí nós ficamos, né, com esse cuidado, né, ajudando ele em tudo que a gente podia. E infelizmente, ele faleceu. Faleceu no dia 14 de abril. Então nós ficamos do dia 24, né? Até o dia 14 de abril, cuidando dele, que foi quando ele faleceu. Mas eu vou falar para vocês que foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida. Então, gente, só para poder encerrar aqui, né, o vídeo, só para finalizar, né, eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tomei, porque você imagina se, né, esse homem parte e esse perdão não é liberado, imagina, né, eu ia continuar, né, com aquela mágoa, com aquele rancor, né, misturado com aquela raiva. Graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade, então hoje eu me sinto leve. Agora sim, gente, se inscrevam, que aí os próximos vídeos eu vou compartilhar a rotina diária, tá bom? Se inscrevam no canal, deixa o joinha aí, comentem, falem o que vocês acharam. Aí eu vou compartilhar, tá? Onde eu tô, como é que eu tô. Queria mostrar pra vocês aqui a cachorrinha, vira-latinha, que é a mais feia do mundo. Vem cá. É a mais feia do mundo, vem aqui. Vamos lá. Ó, vocês já viram uma cachorrinha tão feia como essa? Eu vou mostrá-la no dia que eu for gravar aqui a rotina. Aí eu vou mostrá-la, mas ó, só pra vocês verem, olha como é que ela é feia. Pretinha. Depois eu conto a história dela também pra vocês, tá? Fala com o povo, você tá sendo muito mal educada. Mal educada. Vamos, aqui, ó. A mais feia do mundo. Ela tem bigode, tem barba. Olha. Pretinha.
Depois eu conto a história dela também, tá? Faz parte de todo esse processo. Então, um beijo, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Se vocês puderem comentar aí, vai me ajudar bastante. Comentarem o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.